Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Rotame, reciclando por um futuro sustentável. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. Brasil que faz, com Elvis César. Olá, seja bem-vindo ao Brasil que faz com Elvis César, com essa energia empreendedora e uma frequência de muita vitória. Hoje nós temos a chance de entrevistar uma pessoa que começou empreendendo desde a infância. Muitas vezes falamos que na infância não devemos trabalhar, mas essa pessoa tem orgulho do trabalho na mercearia do seu pai. E mais do que isso, por um esforço acima da média, entrou na universidade, se formou, trabalhou mais que dono, com comportamento de dono, buscando sempre se aperfeiçoar e entregar mais do que foi contratado. Hoje nós temos a honra de receber aqui Giovanni Cardoso, fundador da Mondial. Que alegria tê-lo aqui, Giovanni. Gratidão. Obrigado pelo convite, Elvis. Estamos aqui à disposição, vamos trocar essa ideia. E hoje nós vamos aprender aqui com um verdadeiro mestre que o princípio do maior esforço pode mudar a realidade das nossas vidas, que as vendas são uma oportunidade para elevar o nível e a ampliação da meta pode ser o movimento que a sua empresa ou negócio precisa. E tem mais que uma rotina simples, mas muito bem feita, pode fazer a vida e a diferença em qualquer negócio. Giovanni, hoje um empresário internacional, uma marca, uma das maiores marcas da história do Brasil. Aliás, são mais de uma marca. Tudo isso. Mas como foi o início dessa linda história? Como você falou, né? Falamos aqui um pouquinho antes da entrevista. Eu nasci no interior do Paraná, uma cidadezinha pequena, uma cidade de 20 mil habitantes na época, chamada Palmas, no interior do Paraná. E, na realidade, sempre estudei em escola pública, entendeu? Desde pequeno, tal. Então, escola com um grupo escolar municipal, escola do município, entendeu? Bem próximo ali, ginasial também, entendeu? Bem, tudo, escola municipal, foi. E aí, minha mãe professora, e professora que dava aula na escola. Então, você imagina que tinha que se comportar bem também. Mãe professora, né? Sabia tudo lá, ficava também naquela sala de professor, então o aluno tinha que estar lá pianinho, né? E aí, e meu pai também comerciante, então ele tinha um comércio que era uma pequena mercearia, panificadora, esse tipo de coisa, que ele abriu. E como eu te falei... E você já trabalhava ali ainda no início da sua infância? Não, porque acontece o seguinte, quando eu tinha 10 anos de idade, então eu estudava de manhã, aí eu chegava em casa meio-dia e pouco, almoçava e 1h30 eu assumia o meu posto lá no caixa da panificadora, cuidando dos funcionários, atendendo o cliente, fazendo compras, inclusive, entendeu? Desde os 10 anos de idade. Então eu ficava da 1h30 da tarde até umas 5h30, 6 horas, a hora que meu pai voltava, descansava um pouquinho à tarde, porque de manhã ele abria às 5 horas da manhã o negócio, então ele descansava um pouquinho depois do almoço e ficava, daí eu, depois das 6 horas da tarde, ainda sobrava um tempinho para jogar uma bolinha e estudava em casa à noite, para o dia seguinte repetir. Então, isso foi muito, trabalhava 4 horas por dia, todo dia à tarde, após o estudo. Ô Giovanni, hoje tem uma polêmica muito grande se uma criança pode ter tarefas dentro de casa, se uma criança... Aliás, já está até provado que a criança que faz tarefas dentro de casa, como lavar uma louça, varrer um chão, lavar um banheiro, arrumar sua cama, ela tem um futuro muito melhor. Sim. Hoje já tem provado isso. Sim. Agora institui um preconceito, porque os pais chegam e falam assim, ó, eu quero entregar tudo o que o meu filho, o que eu não tive, meu filho não teve. É isso, ter uma infância como a sua, com tarefas, com obrigação, forma um homem mais preparado? Olha, Elvis, eu vou falar por mim,
Quer dizer, o que aconteceu comigo e eu, na realidade, sou plenamente favorável. Por exemplo, era um negócio da família, então eu não era obrigado. E eu gostava e ficava até esperando a hora de ir trabalhar. É claro que depois das 6 horas da tarde eu jogava meu futebolzinho, também brincava e também estudava, mas eu tinha minhas 4 horinhas ali de obrigação, Dedicadas. dedicação e fazia com prazer. Eu gostava de ficar lá. E ali, Destacava e ali eu no já trabalho. vi uma coisa, o seu prazer se dava até pelo espelhamento do teu pai, que servia bem, tinha uma personalidade agradável, sabia se relacionar ali na cidade, chamava todos pelo nome, era assim? Exatamente. Meu pai, então, ele, na realidade, minha mãe estudou, fez universidade, tudo mais da professora, e meu pai, na realidade, fez até o 4º ano primário. Mas, na realidade, tinha um tino comercial que, olha, não conheci poucas gente no Brasil, no mundo, que tem o tino comercial que ele tinha. Muito comercial, tinha, vamos dizer assim, contato com todo mundo, era uma pessoa alegre para frente, então trazia negócios. Então a casa sempre foi uma casa que teve uma educação desse tipo, né? Um pai que não teve um estudo completo, mas era uma pessoa, um homem de muito relacionamento, muito Positivo, positivo. tinha prazer em servir, colocava Tino comercial. o cliente. Eu falo assim porque é o seguinte, a relação da venda, da relação comercial, ela é interessante, porque ela coloca alguém no centro das atenções. E quando a gente dá atenção para uma pessoa, ela se torna especial, não é verdade, Então, Giovanni? ele, por um lado de relacionamento, a minha mãe, por outro lado, de qualidade, porque era uma pessoa que dava aulas e o pessoal formou quase a metade da cidade. Uau! Então, e com isso trouxe, então, um lado de qualidade e outro lado de relacionamento, atendimento, e eu ali no meio ali desse ambiente consegui. Então, o que acontece? Foi crescendo. Fui crescendo e para mim, eu trabalhei lá dos 10 até os 16 anos ali, foi muito importante, porque isso já veio desde a infância, essa coisa de atender, essa sensação de atender cliente, sabe? Então, Pelo sonho. pelo sonho, porque eu achava, pô, algum cara, uma pessoa jovem, e uma universidade em Florianópolis é bastante atrativo, de uma escola ainda pública, né, de uma boa universidade técnica, uma universidade federal, e eu escolhi uma Renunciou e veio para cá. vim para uma cidade paga aqui, mas vim para cá para trás de um Que sonho. universidade que era aqui? Universidade Mackenzie, Presbiteriana Mackenzie. Mackenzie é Engenharia elétrica. uma marca, né? O Mackenzie é uma marca universitária de educação do país e do mundo. Presbiteriana Mackenzie, Sem então dúvida. prestei ali, passei e aí vim aqui, aí eu exercitei a universidade e tal, Quando né? que iniciou seu início? Quando que você entrou na indústria? Então, aí na realidade no 3º ano da faculdade, 3º para o 4º ano, fiz um teste para ser estagiário, né? Estagiário numa grande empresa alemã chamada Siemens. E aí tinha 560 candidatos para 16 vagas, acabei entrando. Quer dizer, fiz um teste e competi com gente aqui de São Paulo, de outros estados também, de USP, de FAAP, toda a turma grande aí, entendeu? Mas, como tinha também questão, era 4-1, ficava 104 candidatos, era prova escrita, matemática, redação, física e tal, fiquei naquele bloco. E depois, no bloco do 64 para 16, era a Oral. era oral. Aí você Foi, né? se deu bem. Então, fui lá, fiz esse teste, sabe, uma bancada de teste lá com os professores. E as pessoas às vezes têm um certo preconceito de estágio, mas estágio é uma grande oportunidade de ter espelhamento, aprendizagem, conhecer modelos de negócio. Elvis, Como foi lá? te falei, tive dos 10 aos 16 na panificadora, tomando conta de balcão, falando com gente, atendendo gente, pacote. Isso quando eu botava funcionário, o pai dizia, vai lá no fundo lá trabalhar. Cuida lá. Pai, eu andava lá. Então, não tinha assim, você quer ir? Não, vai. Isso ia, né? Entendeu? E depois você, nesse programa que teve de estágio, foram 10 blocos de 2 meses em cada departamento. Então, departamento de compras, de produção, foi um estágio muito bem colocado. Então, para mim, deu uma bagagem de indústria muito grande. Eu absorvi bem, era uma esponja, absorvendo todo o conhecimento do estágio, eu absorvia, tinha vontade de aprender. Isso é muito importante. Dali, você já começou a criar sonhos a respeito da indústria. Não, daí terminou o estágio e fui efetivado como engenheiro da empresa. Na Siemens. Após a Siemens.
Fui efetivado lá como engenheiro, só que engenheiro de marketing, porque na realidade viram que a minha tendência era mais de mercadológica do que técnica. Do que técnica. Então, fui para o mercadológico, daí desenvolvi, e aí fui para o marketing, e aí tinha muito marketing, mas não tinha vendas. Daí o diretor falou assim, vamos pegar a turma do marketing aqui, vamos colocar no comercial, porque ter marketing e não ter venda não adianta, tem que ter a primeira linha, tem que ter fatura, a venda é a alma do negócio. A venda é a alma do negócio. E tem pessoas que têm vergonha de falarem que são vendedoras, têm vergonha de vender, têm vergonha de abordar, têm vergonha de apresentar. O que você fala para essa pessoa, Giovanni? Olha aqui, a primeira linha de uma empresa é feita de produtos e de vender. Tendo bons produtos e uma boa equipe de vendas, você resolve quase todos os seus problemas. Aí já tem o faturamento. Depois, embaixo, todas as outras áreas aqui são dependentes da venda do faturamento. Então, é fundamental você ter uma boa equipe de vendas. Então, é o binômio. Produto e venda. Produto e o comercial. Venda. É isso aí. É isso. Também vender sem produto também não dá. Também então, não dá. Claro, é um 360. Marketing ajuda, telemarketing, assistência técnica, tudo, mas é uma corrente. Mas a essência da corrente, o essencial, é produto e vender. E como eu tenho aquele hambúrguer que eu mostrei para você lá, eu vi. Como se fosse um hambúrguer. O produto é o pão. A venda é a carne. O resto é alface, tomate e cebola. É importante, mas é uma alface, tomate e cebola. Pode até ficar assim. Agora, ficar sem o pão e ficar sem o hambúrguer, você não tem negócio. Você copiou? Olha que lição imprescindível para qualquer negócio. Ou seja, são essencial. Uma construtora, uma indústria eletrodoméstica, indústria eletrônica, uma indústria de móveis, o que for. Produto de qualidade, bem dimensionado e uma equipe de vendas boa. Veja bem como isso foi fundamental para a empresa. E aí? Passou quantos anos vendendo? E eu gosto de falar o seguinte, sabe o que o meu filho vai ser, o Caio? Primeira coisa, um vendedor. Ele já é vendedor de livros. Sim. Então, primeira coisa, um vendedor. Depois, o que ele quiser. Sim, mas claro. Então, dali, continuei com a empresa, a gente cresceu lá bastante, né? E aí, também a empresa Siemens, uma empresa excelente, e eu recebi uma proposta de uma empresa americana para trabalhar num outro segmento, de eletroportáteis, de motores pequenos, e que depois ia desaguar em eletroportáteis, entendeu? Sim. Aí fui para essa outra empresa, comecei a carreira ali, e depois de algum tempo, essa empresa foi comprada por um grupo francês, o Grupo Molinex, que também é um grupo líder no mercado mundial, setor. E aí estive na França trabalhando. Você liderava já departamentos nessa ocasião, né? Você Sim. No departamento comercial. E como que era a visão até para lançar um produto, para ter uma ideia nova, uma inovação? Como que era isso? Não, o que acontece é o seguinte, uma empresa multinacional, na época, nós demorávamos 18 meses para lançar um produto, porque era uma empresa multinacional, o excelente empresa, mas tem toda uma marca estabilizada e tal. E a gente tinha muita vontade, né, de fazer, né? Hoje eu lanço um produto em 5 meses. Antes era 18. Então hoje em 5 meses, 4, 5 meses eu lanço um produto novo hoje. Você tem um departamento de inovação que trabalha de noite. Sim. E naquela ocasião... Não, mas é que tinha processos, a vida também era mais lenta, tudo mais devagar, tinha menos informação e não tinha tanta pegada. Eu trabalho aqui na empresa na pegada, né? Você sabe disso que Sim. Vamos para cima e vamos resolver. Mas o que aconteceu? Onde eu quero chegar? E você deve estar pensando nisso também. Mas antes de eu fazer essa pergunta de R$1 milhão, eu quero te perguntar uma coisa. Se você tem uma história incrível como a do Giovanni, me siga agora no Instagram, @elviscesar com Z oficial. Manda a sua história que a produção vai te convidar para você ser o próximo entrevistado. Quando que surge a ideia? Então, aí como eu falei para você... A ideia que revolucionou os portáteis no Brasil. O que aconteceu? A Mondial. Sim, porque, como eu te falei, a empresa francesa, né, uma multinacional, e sempre tem aqueles processos, né, aquela linha de produto, assim, de produtos mais sofisticados. Então tinha produtos, vamos imaginar aqui, um liquidificador hoje de R$400, uma coisa mais sofisticada. Bons produtos, tudo. Mas na verdade, sabe que o Brasil, ele demanda também de produtos mais básicos. Então precisa básicos, intermediários e sofisticados. Todos os produtos. Entendeu? E a empresa não tinha isso. Eu tinha muito pouco.
Aí, na realidade, fiz um projeto lá de expansão, né, para poder expandir o Brasil. E aí teve uma reunião, um board meeting internacional aqui, e o presidente mundial falou assim, olha, deixa eu vou analisar lá na A sua ideia, depois a gente dá um retorno. Daí, quando o meu presidente na época aqui, que eu admiro muito, Dominique Lagouge, que trabalhava, que presidente na época, ele foi para a França, quando voltou e na realidade falou assim, olha, esse teu projeto, Giovanni, nós temos em tantos países do mundo, e se cada país tiver um Giovanninho, vai descaracterizar. Mas realmente, se pensar pelo lado deles, lá em Paris, sentado numa cadeira, cara, o pensamento meio corporativo tende a ser assim. e ele não tinha visão do Brasil, visão do ele copo. não tinha esse contato, essa vibração daqui. Não, porque lá, né, você estava você trabalhava estava na Tailândia, Estados Unidos, estava no México, você estava no Egito, estava no Brasil, estava na Argentina, então você estava em tantos países, você, não, mas tem um cara lá que quer fazer um negócio diferente, muito mais, mas dá um sossego no menino lá, dá um sossego. Daí eu falei assim, ó, Giovanni, eu chego aqui de manhã, teu carro está aqui. Eu saio à noite, a luz do teu escritório está acesa. Você trabalha 50 horas por semana. Um executivo padrão internacional é 36. Olha lá, 40 horas. Você trabalha demais. Então, sossega, calma. Ou seja, Vende o que tem para vender aí, faz o teu marketingzinho. Tá ótimo, tá bom. Mas eu estava com aquela vontade de fazer a coisa. você entendeu o comportamento? Mesmo trabalhando em uma outra empresa, o Giovanni já tinha comportamento de dono e tinha ambição e era obcecado pelo propósito dali, de realizar, de vender, de criar uma expectativa nova para o Brasil. Que Elvis, eu vi a oportunidade na frente. Por que eu não vou? Se eu tinha oportunidade, por que eu não vou tocar essa oportunidade? Porque o Brasil é um país gigante, eu tinha na minha cabeça. O Brasil hoje, pessoal, tem 214 milhões de pessoas. Nós temos, se juntar todos os alemães, todos os franceses e todos os italianos, não dá um Brasil. Dá 207 milhões. Nós temos 214 milhões. Vocês sabiam? Olha aí o potencial desse país. Vocês sabiam que a Alemanha cabe dentro do Mato Grosso do Sul? Sabiam que a Inglaterra cabe dentro do Acre? Sabiam que Ou seja, a França cabe dentro de Minas Gerais? o mercado interno é gigante. Gigante. E de olho nesse mercado interno, Giovanni, quando você teve essa negativa do seu executivo, o que você pensou? Não, é que acontece. Aí, Elvis, Você tomou um não. Não, foi o seguinte, olha, não vamos fazer isso aqui e tal. Eu saí daquele momento ali, eu falei assim, sabe uma coisa? Então eu vou por conta própria. Ali nasceu a Mondial. Ali nasceu a Então, Mondial. nesse momento que eu fechei a porta, Ali foi a virada eu de falei assim, olha, então eu vou fazer por conta própria, porque eu tenho vontade de fazer e a ver aqui não vai dar. E as condições? Tinha Não dinheiro? tinha nada, Tinha lugar? nada. Tinha uma equipe? Base zero, não tinha nada. Conta mais. Daí, na realidade, eu tinha um pequeno apartamento de 75 metros quadrados, 2 carros em casa. Falei, olha, vou ficar com um carro só, vendi o apartamento e um terreno, comprei um molde usado, pedi para reformar esse molde, arrumar ele e comecei com um único produto. Chamei meu companheiro que até hoje trabalha comigo lá, meu sócio, o Alberto. Então, hoje a gente toca a empresa juntos. E aí, falei, vamos começar um projeto aqui de um negócio. Um produto, eu conhecia o mercado, ele conhecia a parte administrativa, falei, então vamos para cima. Um produto numa fábrica de um galpão de 1.000 metros quadrados em Sorocaba e um escritóriozinho de 200 metros quadrados. Então começamos aí, do zero absoluto, no 2000. Ano de 2000, há 25 anos atrás. E começou, e aí qual foi o primeiro produto? Um ventilador, porque a gente sabe que o Brasil é um país tropical, que precisa muito calor, calor. É um ventilador, lançamos em janeiro. Já tinha uma bagagem gigantesca de marketing, de vendas. Já conhecia todo. Qual foi a estratégia para colocar no mercado? Quando ela já nasceu Mondial. Não, nasceu Mondial. A Mondial, você começou com um essencial. Não. Você tinha o pão e o hambúrguer. Não. Um bom produto e vendas. Então, depois de 3 meses nós temos um liquidificador, depois lancei mais um outro espremedor de frutas. Terminei o primeiro ano com 4 produtos. Deu 4 produtos vendidos. Já lançou de 3 em 3 meses uma inovação. Sim, produto novo, afinal de contas, você precisa ter uma certo corpinho, né? Para você poder evoluir. E aí estava nos clientes, fazendo um trabalho
de ponto de venda, trabalhinho. Aquele trabalho eu até sozinho praticamente no começo na área comercial. Mas tudo bem, entendeu? Vendia para os clientes que eu já conhecia, pastinha, no carro as amostras, a sacolinha, ia lá, entendeu? E ia vendendo, fomos crescendo, né? Então, e aí, em 2002, como eu te falei, aí mudamos a fábrica para o estado da Bahia. Estado da Bahia. Mas antes, não de 1.000 metros já. Aqui você foi Tá, aumentando eu estava aqui, com 3.000 metros aqui já. 3.000 metros. E qual foi a visão para falar, olha, eu vou para a Bahia, teve algum benefício? Sim. Como que foi Não, essa? o que acontece, primeira coisa, a questão logística, porque o frete, a fábrica é em São Paulo. Para você chegar um ventilador, um liquidificador lá no Ceará, você gastava 21 mil reais no caminhão. Então, na Bahia, você estando na Bahia, está no metade do caminho, e você gastava da Bahia para o Ceará 6 mil reais no caminhão. 4 vezes menos. Menos. E na realidade, como pegava frete, caminhão vazio descendo, então vinha da Bahia para São Paulo por 4, 5 mil reais. Então, logisticamente, a Salvador ali, a Bahia, é o coração do negócio. Era o coração do negócio, o coração da logística no mercado de consumo brasileiro. Sim. E estando em São Paulo, estava próximo, mesmo longe, próximo, num valor acessível. Foi isso. Foi. Quando que você se tornou, assim, um dos maiores da América Latina? Então, o que acontece? Depois da Bahia, Não sei, a Bahia então está crescendo, e fomos crescendo produtos, sempre com foco em produto, e sempre foco naquelas três frases que eu te falei ali, que não na realidade pensar, visão positiva, visão não, positiva. visão positiva, foco no essencial e melhoria contínua. Visão Sempre. Visão Sim, positiva. porque tem a visão do Brasil. O Brasil hoje, pessoal, só para você ter uma ideia, voltando de novo aqui o tema do Brasil, né? É isso. Tem 82 milhões de residências com energia elétrica. 1.950.000 casas novas por ano. Isso é uma coisa fantástica. Aqui não temos vulcão, não temos terremoto, não temos geleira. Aqui o sol brilhando. Tudo favorável. Tem uma chuva aqui, outra ali, mas não tem nada de estrutural que outros países têm, de problemas, né? Tem clima, religião, todo mundo se dá bem aqui, todas as religiões se dão bem, jogam futebol junto, vivem junto, convivem junto. Não existe povo igual ao Não nosso. existe povo igual ao nosso, entendeu? Sim, tem 17 mil quilômetros de fronteira, 10 fronteiras com 10 países diferentes, não tem briga com ninguém. Giovanni, com toda essa história, tem algo que falta na sua carreira e qual é o seu propósito de vida? Dominar o pensamento é fundamental para você dominar o que você faz a sua vida para frente, entendeu? Então, acho que um legado importante dentro de tudo que eu faço é deixar esse tipo de dica, né? Vamos chamar assim. Para ter uma vida plena, uma vida exuberante, uma vida da promessa até de Jesus Cristo. Domine seus pensamentos. Isso. Deixa eu te falar, você é um grande líder, se não for um dos maiores líderes hoje da indústria brasileira. Meu novo livro fala de liderança, de princípios que fazem a gente ter uma liderança extraordinária. Eu quero te Muito obrigado. dar como presente A Cabeça do Líder. Esse é um livro que a gente constrói, tem 20 anos liderando. Óbvio que você tem uma experiência e um conhecimento muito maior, mas liderança é a alma do resultado? Olha, liderança, você lidera grupos de pessoas, então você não faz muita coisa sozinho, então você tem que ter uma capacidade de se implementar uma cultura no ambiente onde você está. Você tem a prefeitura, você é prefeito, então você tem uma cultura dentro da prefeitura, os caras te olham, você é o chefe maior lá, você é um espelho, e não é palavras o vento leva, o exemplo te arrasta. Então, você vai lá, vai olhar o Elvis lá e tal. Então, como as pessoas olham a tua companhia e você lidera através das ações. Mas tem que ser uma liderança transparente e verdadeira. Exato. Entendeu? Aí você arrasta uma equipe e cria uma cultura na empresa onde você está trabalhando e todo mundo trabalha mais forte, que aí o time vem junto. Aí quando o time vem junto, ninguém te segura, porque não é só você. Giovanni Cardoso, Sim. quem é o Brasil que faz para você? O Brasil que faz são o Brasil que tem... você tem hoje 214 milhões de pessoas, eu acho que são as pessoas que tendem a olhar o Brasil pelo lado do copo meio cheio. Então, tem muita oportunidade nesse país. Esse país aqui, eu trabalhei lá fora já, tudo. Aqui é uma fantástica, eu não começaria, eu posso até passar
férias, uma semana no máximo, que não aguento mais uma semana, lá nos outros países da Europa, passeando um pouquinho, mas depois você volta para cá, aqui estão os negócios, aqui está a possibilidade, aqui está o improviso, aqui estão as coisas, tudo por serem feitas, por que não fazer? Então, quem que está bem intencionado, parte para cima, com vontade, faz acontecer, faz dar resultado. Seja começar com um carrinho de pipoca, uma hamburgueria ou qualquer coisa, faça bem feito que o resultado vem. Giovanni, E pensar, sentir, agir. fantástico. Olha, Giovanni, muito obrigado por essa entrevista. Eu tenho mais do que um privilégio de ser seu amigo, porque eu tenho prazer, eu tenho assim o orgulho da Mondial, da marca Mondial, dos produtos Mondial, do seu trabalho, da sua história. Muito obrigado por essa rica entrevista. Obrigado, Brasil! Nunca se esqueça. Como a história do Giovanni, esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Se ele tivesse desistido com um não, nós não teríamos uma empresa multinacional brasileira hoje. 8.000 funcionários. 8.000 colaboradores Diretos. E reflete isso, mais de 60.000 indiretos. indiretos. Fique com as nossas redes sociais. Um grande abraço, um beijão. Deus te abençoe. Valeu! Brasil que faz com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Rotame, reciclando por um futuro sustentável. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. A família de Air Fryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Air Fryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Air Fryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Air Fryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.